Provérbios 19, capítulo 19, versículo 29. Diz assim na versão revista atualizada: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Outra versão que é na linguagem de Deus diz assim: mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Certo? Então vamos lá. Esse provérbio, ele está falando das consequências, ele quer ressaltar as consequências das ações daqueles que zombam da sabedoria. Tá? Pessoas têm acesso a obter sabedoria ou buscar conhecimento para ter sabedoria, mas eles zombam. E o sábio está dizendo o seguinte, que a justiça de Deus vai agir contra aqueles que menosprezam os princípios justos e sábios desses ensinamentos. E por conta disso eles agem de forma imprudente. Então veja só, a gente pode dividir sempre o provérbio em duas partes, na primeira parte e a segunda. Na primeira parte, diz assim: os castigos estão preparados para os zombadores, né? Ou preparados estão os juízos para os escarnecedores, ou mais cedo ou mais tarde quem zomba será julgado. Zombador, quem é um zombador? São pessoas que menosprezam, ridicularizam, diminuem, desconsideram, né? Ou até mesmo não querem, né, saber de princípios éticos, não querem dar ouvido à verdade e menosprezam a sabedoria. Esse é o zombador. E se nós procurarmos entre quem nós conhecemos, a gente encontra zombadores. Eu conheço alguns. São zombadores e escarnecedores. Então, o provérbio está lembrando para a gente o seguinte, que, lembrando não, está avisando, né, que quem age com arrogância e desrespeito em relação ao conhecimento, ao bom conhecimento, né, e há valores que são importantes, esse está no rol dos zombadores. Ou seja, o zombador é arrogante. O zombador é soberbo. O zombador é cheio de si. E o interessante, meus irmãos, que quanto mais conhecimento nós adquirimos, nós estamos diminuindo a nossa ignorância. E ignorância aqui não é forma de falar. Muitas pessoas dizem, ele é muito ignorante. Não, não é nesse sentido. É ignorância na falta de conhecimento. Muitas pessoas adquirem o conhecimento, mas continuam ignorantes em relação a certos princípios, a certos valores. Porque o conhecimento nos alarga a mente para que a gente possa, primeiro, compreender que a gente sabe muito pouco. A vastidão de conhecimento que existe no mundo é enorme. E ninguém vai conseguir abraçar. Ninguém. Então, essas pessoas são arrogantes. Elas não dão valor ao bom conhecimento. Desvalorizam aquilo que é importante e valorizam aquilo que não tem importância alguma. Então o provérbio está nos lembrando que essas ações não vão passar sem que hajam consequências. Aí alguém pode dizer, mas é porque Deus vai castigar ele. Eu entendo o seguinte, meus irmãos, existem certas leis no universo, leis morais. Vou dar um exemplo de uma lei moral. E essa foi estabelecida por Deus. E nós temos consciência dela. Qualquer pessoa tem consciência dela. O bem sempre prevalece sobre o mal. O bem vai prevalecer sobre o mal.
Se o bem prevalece sobre o mal, pessoas que zombam, elas um momento vão ser zombadas por alguém que é mais arrogante que ela ou que tem um pouco mais de conhecimento que ela. Vai acontecer isso. Não é? Os iguais se tratam de forma igual. Os iguais se tratam de forma igual. Eu vou explicar aqui para os irmãos. Se numa mesa tem duas pessoas humildes conversando, elas tratam o outro com respeito por conta da sua humildade. Mas se na mesa está sentado dois arrogantes, cada um que queira prevalecer mais do que o outro, na sua própria arrogância. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente se pega sentado, às vezes junto com pessoas assim, nem percebe que eles falam com arrogância, e você muitas vezes vai falar alguma coisa e fala no mesmo tom. Por quê? Porque a gente não quer ficar com aquela ideia de ficar para trás. Né? Não quer ficar para trás. Quer sempre, a nossa natureza nos impulsiona para isso. Então o indivíduo que vive zombando, o indivíduo que não dá valor ao bom conhecimento e à sabedoria, ele vai assumir as consequências porque ele vai encontrar pessoas que vão tratá-lo como ele trata as outras. Outro princípio universal, uma lei moral universal, é dizer o seguinte: trate as pessoas como você quer que elas lhe tratem. Ou seja, impulsione o bem. O que ele quer dizer é isso: impulsione o bem, que o bem vai ser impulsionado a seu favor. Tem uma lei na física que diz o seguinte, que para toda ação existe uma reação em sentido contrário, com a mesma intensidade. Então, se eu jogo uma pedra para cima, irmão Jânio, ela vai cair. E se eu jogo lá em cima de mim, ela vai cair em cima de mim. Né? Se eu jogar ela aqui para cima de mim, na mesma direção onde eu estou, ela vai cair, e ela vai cair exatamente em cima de mim. Então, com a mesma força que eu lancei, ela vai voltar para mim. E essa ideia leva a gente a pensar o seguinte: da forma que eu trato os outros, eu serei tratado na mesma intensidade. Se eu trato mal, eu vou ser tratado mal. Se eu trato bem, eu posso até ser tratado mal por algumas pessoas, mas com o passar do tempo as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa boa no trato e vão começar a me tratar bem e até vão enaltecer isso. Não, como a gente conhece, não, rapaz, fulano é uma pessoa excelente no trato, a gente conversa com ele, é uma pessoa extraordinária, porque o hábito, né, vai levando as pessoas a agirem assim. E se você age às vezes com ignorância ou com desdém, as outras pessoas vão recriminar você. Esse é um ponto que o sábio de provérbio está chamando a atenção aqui. Então, da forma que você castiga os outros, você vai ser castigado. Ou seja, essa forma de agir zombando, né, da sabedoria. A gente conhece gente que não só zomba da sabedoria, mas zomba dos outros, porque conhece um pouco, conhece menos. Né? A gente conhece gente que é assim, que zomba da gente porque a gente tem menos conhecimento que ele. Não é? Mas o que o sábio de provérbio está dizendo é que essas pessoas que agem assim, elas vão receber um pagamento por isso. Aí vem a segunda parte, que diz que os açoites são para as costas dos tolos. Veja só, ele está dizendo que o indivíduo que zomba, ele é tolo. Ele está dizendo aqui, o indivíduo que zomba, ele é tolo. Ou seja, o tolo, o que zomba é aquele que ele tem desdém, né, com a sabedoria. Ele desdém do conhecimento. E ele age de forma tola. Aí o tolo refere-se a quem?
Aquele indivíduo que é imprudente, que é insensato, que muitas vezes não considera as ações, né, aliás, considera as consequências das suas ações. Então esse indivíduo ele é considerado tolo. Quem não mede as consequências dos seus atos é um tolo. Por isso que as pessoas dizem, até Jesus disse, né, da forma que você medir, você vai ser medido. Ou seja, da forma que você ferir, você vai ser ferido. Da forma que você ferir, você vai ser ferido. Então, agir dessa forma é não aprender com os erros. É continuar agindo dessa maneira, porque o arrogante, o que zomba, ele é arrogante, ele é soberbo, então ele continua encastelado. Encastelado é como se estivesse dentro de um castelo, de uma fortaleza, e ele acha que a arrogância dele e o conhecimento dele o protege, né? Mas não protege. Então ele vai assumir consequências daquilo que ele faz, né? Quem menospreza esses conhecimentos éticos, ele vai envelhecer de forma imprudente, ele vai ser um velho imprudente, um idoso imprudente. E ele vai, no futuro, enfrentar as consequências das ações. Na maioria das vezes é solidão, porque ninguém vai querer conviver com alguém assim o tempo todo, ninguém suporta. Aquele indivíduo que acha que sabe tudo. Eu mesmo conheço gente assim. E está até hoje sozinho, porque ninguém suporta ver com uma pessoa assim. E o indivíduo é tolo, mesmo tendo muito conhecimento. Indivíduo tolo. Então, o sábio aqui de Provérbio está chamando o quê, irmão Juvenal? A gente a humildade. Humildade e sabedoria andam juntos, meus irmãos. Não existe um sábio soberbo. Não existe sábio soberbo. Por quê? Porque a sabedoria vem com a humildade de querer aprender. Primeira coisa, você tem que ter o desejo de querer aprender e aí você tem que ser humilde para reconhecer que você não sabe. O indivíduo que é soberbo, ele acha que sabe e que ele não precisa. Então ele não está aberto a esse conhecimento. Então, ele precisa reconhecer primeiro que ele age de forma insensata, ele muitas vezes desrespeita a verdade. E olha que nós vivemos numa época em que as pessoas desrespeitam a verdade o tempo todo. Desrespeitam a verdade, desvalorizam a verdade, dão as costas para a verdade, se alegram com mentira. Defendem a mentira com unhas e dentes. Né? Com todas as forças de todo entendimento estão defendendo a mentira. Defendendo mentiras. E aí é aquilo que eu falei para os irmãos, né? De algumas leis, eu dei exemplo de duas, né? Que a pessoa vai sofrer consequência. Ou seja, na vida, meus irmãos, existe uma justiça que está na consciência das pessoas. Certas coisas, certos princípios, certos atos, as pessoas, mesmo aqueles que não têm tanta sabedoria, mas têm um pouco de sensatez, eles condenam. Né? Eu até falei alguns casos aqui, mas eu vou dar um exemplo assim, bem extremado para que os irmãos entendam. Filhos que não respeitam os pais, ou que tratam mal os seus pais, e chegam até o absurdo de querer um filho bater numa mãe ou bater num pai, as pessoas reprovam esse ato. Independente da fé que elas tenham, independentemente do conhecimento que elas tenham, independentemente do grau de instrução que elas tenham, independente da sensatez que elas tenham em relação a tantos problemas, a tantos fatos da vida e problemas, mas elas repelem esse tipo de coisa. Repelem. Então, quem age dessa forma, ele vai ser castigado. Ele já começa a ser castigado, porque muitas vezes quando a gente fala em castigo, só pensa, ou, como diziam os antigos, né? Ou botar o joelho no milho, ou
ou levar um corretivo em casa, né? Mas nesse sentido aqui o castigo é a repreensão das pessoas, a repreensão social. Repreensão social. Né? E quando chega ao ápice do absurdo, e as pessoas chamam a polícia quando chega, e o indivíduo vê o cara bater na mãe ou no pai, ele não vai ter pena desse indivíduo não, ele nem vai tratar ele muito bem não. Teve uma vez que passaram um vídeo, né, de um rapaz que tinha batido na mãe, uma senhora idosa. A mulher estava toda quebrada, dava pena de ver a situação dela. O policial chegou e disse: "A senhora é sua mãe?" É. Aí ele levou logo umas bofetadas. Foi. E na hora você fica chocado, mas depois, né? E a senhora lá chorando, nas duas situações, chorando porque apanhou do filho e chorando por ver o filho naquela situação. E botaram ele dentro do camburão e levaram para a delegacia. Eu fiquei olhando assim, se você vê, né? Embora a polícia não deveria ter feito isso, mas o policial é ser humano. Tem aquele senso de justiça, né? De ver o cara tratar mal a mãe, né? Aí ficou com indignação e terminou dando um bofete no rapaz, o rapaz caiu, ele botou, no jeito que pegou no chão, ele levantou e jogou dentro da viatura. Esse rapaz veio mesmo. Ainda disse: "Não bata mais na sua mãe não, viu?" Foi mesmo assim. Aí levou, todo mundo. Então, esse exemplo extremo que eu estou dando, né, é para mostrar que muitas vezes as pessoas agem dessa forma e recebem as punições e as consequências dos seus atos. E fora os outros, que a gente pode falar vários outros, né? Então, o provérbio, o capítulo 19, o capítulo 19 e o versículo 29, está dizendo que no último momento, ou em algum momento, né, a justiça vai prevalecer para aqueles que agem com sabedoria. Ou seja, nós devemos ter respeito com as verdades fundamentais da vida. Existem algumas verdades fundamentais na vida, irmãos menor. O respeito ao outro é uma verdade fundamental na vida. É uma verdade fundamental da vida, respeito ao outro. Honrar o pai e a mãe também é uma verdade fundamental da vida. Mas muitos hoje estão pregando contra. Não respeite seu pai, nem respeite sua mãe. E fora outras verdades fundamentais que as pessoas não querem obedecer. Então é importante evitar o que? A arrogância, que é a irmã da soberba, junto com a tolice. Né? Por quê? Para que você possa colher frutos doces, resultados positivos na vida. E evita as consequências negativas dos seus atos. Porque de uma forma ou de outra, nós receberemos o pagamento pelo aquilo que nós fizermos.